Bem, bom dia a todas e a todos. Nós vamos dar início à 9ª audiência pública nesta legislatura, promovida pela Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. E hoje nós temos uma temática que, digamos assim, é inaugurada nessa audiência pública, qual seja a interface entre ciência, tecnologia e comunicação. Eu quero, inclusive, agradecer ao professor Teófilo Rodrigues, que nos procurou bem no início da legislatura. Nós já nos conhecíamos de outras jornadas, digamos assim, fazendo, digamos, sugestões, dando contribuições sobre o trabalho da Comissão de Ciência e Tecnologia na interface com o campo da comunicação. De fato, essa é uma comissão que tem se debruçado muito especificamente sobre os desafios, perspectivas, dilemas das universidades no Rio de Janeiro, dos institutos de pesquisa, da nossa agência de fomento estadual, a FAPERJ, da educação profissional através da FAETEC, da Fundação CCIERJ, que preside o consórcio de ensino superior à distância. Portanto, uma comissão que vem atuando muito especificamente no campo da educação superior, da inovação tecnológica, da ciência, da pesquisa, do fomento à pesquisa e à inovação. E hoje a gente abre, digamos, um novo veio de trabalho, tendo em vista que, nesta Casa Parlamentar, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro, não há uma comissão permanente específica voltada para o campo da comunicação, né? Então, sempre que as temáticas da comunicação e da ciência e tecnologia encontrarem pontos de confluência, e eles não são poucos, a gente vai também avançar nessa direção. É o propósito da audiência de hoje, na qual nós contamos com 4 linhas de intervenção. Eu quero, já citei o professor Teófilo Rodrigues, que, de certa maneira, é um dos idealizadores dessa audiência, a quem eu agradeço mais uma vez, professor da UENF, um dos responsáveis, organizadores do blog O Cafezinho. Quero registrar Larissa Ormai, né, professora doutora em Ciência da Informação e representando aqui a ONG Barão de Itararé, o Teófilo Rodrigues, doutor em Ciências Sociais, o Luciano Silva, que é o dirigente da nossa TV Alerj, está a caminho, né, já me ligou me prevenindo sobre esse atraso, fará a última intervenção. Eu quero também registrar com muita satisfação, com alegria exultante, a presença da professora Helena Vânia Pinheiro, para quem eu peço uma salva de palmas. A professora Helena Vânia é uma referência da ciência brasileira, uma referência da pesquisa, especialmente no campo da ciência da informação. Eu, ainda graduando, já tinha referência dos trabalhos que a professora Helena Vânia já publicava, enfim. Então, para mim é uma honra muito grande, é um privilégio pessoal tê-la conosco aqui na Assembleia Legislativa, sabendo, inclusive, que é a primeira vez que vem aqui na Assembleia Legislativa, espero que seja a primeira de muitas, não é? Sorte que nós temos aqui, por favor, tomem todos assento à mesa, se não houver cadeiras à mesa, nas posições laterais, tem uma vaga aqui ainda, fiquem todos à vontade. São todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nós temos aqui 4 exposições programadas, a primeira delas, a cargo da Larissa Ormai, que vai nos provocar em torno da temática relacionada à proteção de dados na internet. O Brasil vive um novo marco legal nesse campo, uma lei federal sancionada em 2018. Aqui na Assembleia Legislativa tramita um projeto de autoria do deputado André Ciliano e também de minha autoria, né, que virá à pauta essa semana em primeira discussão, ainda será emendado, e nós tiraremos muito proveito das suas contribuições para aperfeiçoar a matéria que ainda está em tramitação. Nós teremos também, portanto, Larissa, você fará a primeira intervenção. Em seguida, teremos uma intervenção do professor Teófilo Rodrigues, que vai falar especificamente sobre temática, Theo? Comunicação geral na Alerj, assim, nas casas legislativas, exatamente. Teremos a professora Helena Vânia Pinheiro, que dará um enfoque específico nos desafios, eu diria, da divulgação científica no Brasil, com base na sua trajetória de pesquisa, na sua experiência como orientanda de dissertações, teses, enfim. E, a caminho, o Luciano Silva, que fará a última exposição, ele que dirige a TV Alerj está se redimensionando,
vai operar em canal aberto em breve tempo, e nós propusemos já formalmente, a proposta foi acolhida, que a TV Alerj crie um canal específico, um programa específico para atuar na divulgação científica do Rio de Janeiro. Portanto, são 4 temas que fazem dialogar o campo da ciência e tecnologia com o campo da comunicação. Portanto, agradeço muito a presença de todos e todas, e já, observando o nosso horário programado, passo a palavra a Larissa Ormai. Eu quero agradecer a presença de Orlando Guilhom, uma referência importante no movimento de democratização da comunicação no Rio de Janeiro e no Brasil. Obrigado, Orlando, por sua presença. Tem a palavra a Larissa Ormai, qualquer outra instituição que queira se fazer registrar, qualquer outra pessoa que queira se fazer registrar, por favor, faça chegar aqui à mesa, que eu terei o prazer de anunciar. Larissa Ormai, você tem a palavra. Obrigada. Vocês estão me ouvindo com o microfone? Tá ligado? Está ligado. Bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria de saudar aqui a iniciativa da audiência pública pelo mandato do Valdec e a todos os presentes, todos os que funcionaram como promotores desse evento de hoje, parabenizar pela iniciativa, que eu acho super importante nesse momento em que o mundo inteiro está discutindo a questão da proteção de dados, né? Hoje em dia não dá mais para a gente pensar essas esferas da ciência, da tecnologia e da inovação separadas absolutamente da comunicação e da informação. A gente está cada vez mais discutindo essas áreas em conjunto, porque aí as tecnologias digitais alavancam cada vez mais essa junção, né, dessas áreas. Então, primeiro eu vou falar rapidamente de como a gente do Barão de Tararé está inserido nessa discussão da proteção de dados, e aí a gente mergulha mais propriamente no tema. O Barão de Tararé, o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, é uma organização que surgiu em São Paulo em 2010. 3 anos depois, a gente se ampliou, né, a organização se ampliou para o Rio de Janeiro e outros estados da federação, sempre agregando blogueiros e ativistas digitais numa proposta de democratização da mídia, acesso à informação, uma outra narrativa sobre a leitura dos fatos que acontecem no Brasil e no mundo, né? A mídia, a gente sabe que no Brasil é extremamente concentrada, e o acesso à internet proporcionou, então, novos agentes comunicadores para elevarem suas vozes e comunicarem à população as suas versões, as suas perspectivas sobre o que está acontecendo no mundo e no país. Então, foi assim, com esse grande movimento, que surgiu o Barão de Tararé e aqui no Rio de Janeiro também, em 2013. Há cerca de 2 anos atrás, o Barão de Tararé se envolveu numa grande articulação que se chama Coalizão Direitos na Rede, que reúne dezenas de outras organizações, mas com foco no trabalho sobre a internet, né? A liberdade de expressão na internet e os direitos nas redes, e aí a Rede Mundial de Computadores é a referência principal. Bom, nesse trabalho, o principal que vem sendo organizado lá na Coalizão Direitos na Rede é sobre a proteção de dados. Por quê? Porque a gente vê, assim, como, por exemplo, em março de 2018, no ano passado, que teve um grande vazamento de dados do Facebook com o escândalo Cambridge Analytica. Todo mundo, então, ficou sabendo que eleições do Trump e também do Brexit na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, foram influenciadas por vazamentos de dados, por acesso a dados que são dados pessoais. E os dados pessoais, eles são considerados qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa. E, com isso, vem a reboque todo um perfil de preferências, interesses, gostos, afinidades políticas, etc., etc., que dão aí um grande caminho, um caminho privilegiado para o marketing dirigido, e aí tanto para fins comerciais como para fins eleitorais políticos. Então, nessa esteira, assim, a internet, quando surgiu, foi bastante um movimento muito assim espontâneo, e a regulação acaba vindo bem a posteriori, né? As organizações da sociedade civil vêm pensando em como regular a internet, porque é uma tecnologia maravilhosa, mas que está aí se mostrando também muito perigosa,
no que diz respeito ao vazamento de dados pessoais, pode atrapalhar bastante o projeto democrático, como vem sendo pensado desde lá da época do iluminismo, né, e até hoje, e agora parece estar sendo colocado em xeque por conta dessas questões de vazamento de dados pessoais. Então, a Europa, no ano passado, publicou a GDPR, que é a grande regulação da União Europeia sobre proteção de dados pessoais. No Brasil, uma discussão que remonta a 8 anos atrás, que já vinha rolando muito de baixo para cima, muito pelas organizações da sociedade civil. Depois dessa aprovação da GDPR na Europa, conseguiu, no ano passado, em agosto do ano passado, a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei é super importante porque ela está em linha com o que há de mais avançado nas discussões mundiais sobre esse assunto. Ela tem a referência na GDPR, que é considerada a grande legislação, né, a grande regulação avançada sobre esse tema. E o problema é que a nossa lei já foi alterada, primeiro porque o Temer vetou dispositivos que considerávamos muito importantes, centrais para a efetividade da lei. E aí, com destaque, a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria uma espécie de agência reguladora, um órgão, uma entidade autônoma, independente, com mandato definido dos seus dirigentes e com um modelo de governança multissetorial, em que agentes da sociedade civil, da academia, do governo, enfim, do comércio, dos empresários, né? Todos ali estariam representados para fazer a governança sobre a proteção de dados pessoais. E um outro ponto também que ficou comprometido com esses vetos foi a questão das sanções. Porque se você tem uma lei que não tem sanções rígidas e que possa ser aplicada por um órgão autônomo, independente, então a lei fica meio fraca, né? Não dá. E o mundo inteiro já deu provas disso, porque em outros países já foi aprovada, né, a lei de cada um desses países com a previsão desse órgão autônomo e forte para aplicar a lei com sanções sérias. E nos países onde isso não aconteceu, tem pesquisas que relatam que a lei não pegou. E é o que é o nosso risco aqui no Brasil, dessa lei não pegar. Ela agora está em discussão hoje no Congresso Nacional, porque no último dia do seu mandato, o Michel Temer editou uma medida provisória, a medida provisória 869, tratando desses vetos que ele já tinha prometido. Olha, eu vetei, mas eu vou editar uma medida provisória para dar uma adaptada nesses pontos. Mas eles não segundo os movimentos de proteção de dados, né, as organizações da sociedade civil, a Coalizão Direitos na Rede, aí, representando todas elas, não foram muito bem encaminhados nessa medida provisória. Então, por exemplo, a medida provisória estabelecia que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seria um órgão vinculado à Secretaria Executiva da Presidência da República. Então, assim, seria um órgão vinculado, subalterno à Presidência da República, portanto, não independente, e muito atrelado aos interesses políticos de quem ocupa o cargo de presidente. Depois ele diz, na medida provisória, disse, isso é temporário, porque teve um relatório do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB lá de São Paulo. Ele fez um relatório, porque tem um processamento da medida provisória e passa por uma análise lá da Casa, da Câmara dos Deputados, e nesse relatório ele diz, olha, então que seja temporário, né? Na correlação de forças atual, o que se conseguiu é que, atualmente, parece que vai se encaminhar esse resultado, esse órgão temporariamente vai ser vinculado à Presidência da República, mas com um horizonte aí de ele se emancipar em algum momento. Isso está sendo negociado agora, lá no Congresso Nacional, assim como a questão das sanções. Essa discussão é lá, mais no plano federal. Agora, é muito importante, sabe, a gente ter aqui no Estado do Rio de Janeiro uma legislação sobre proteção de dados pessoais. Não é porque a gente está tendo, né, uma legislação já federal sobre esse tema, que o Estado não tem suas peculiaridades para serem tratadas e abordadas e gerar segurança jurídica para que empresas atuem sabendo quais são as regras do jogo, né? Quando as regras do jogo estão claras, aí pode-se investir em ciência e tecnologia com muito mais facilidade. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma rede de processamento de dados muito importante. A gente tem, primeiro,
em Petrópolis, o maior computador da América Latina, no LNCC, né, que é o Santos Dumont. A gente tem a rede Comep Rio, a Rede Rio, e um backbone importante que liga instituições acadêmicas, que parte lá do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na URCA. A gente tem RNP. Então, a gente tem IBICT, a gente tem um monte de instituições científicas que estão ligadas e trabalhando com processamento de dados. O Rio de Janeiro é um estado que tem uma capacidade de gerar inovação e conhecimento nessa área bastante ímpar, eu diria, no país. Então, por isso, é muito importante a gente tratar de proteção de dados de uma forma bastante segura, né? Então, vamos falar, o que seria, então, dado pessoal? Como eu já falei, dado pessoal, até a lei federal, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, já diz no artigo 5º que é qualquer dado que identifique uma pessoa ou a torne identificável. Por que isso ou a torne identificável é muito importante? Porque na internet, nas redes, às vezes você você insere lá só um dado pessoal, digamos, o seu CPF, e não outros dados. Só que existe muita facilidade de cruzamento de dados. E o cruzamento de dados torna uma pessoa identificável. Às vezes, ela não é identificada direto, mas ela é identificável. E, pensando nisso, então, o legislador protegeu os dados, esses dados pessoais também. Existe também a previsão de dados pessoais sensíveis, que tem um tratamento ainda mais cuidadoso, que são os dados pessoais relativos à raça, gênero, a qualquer elemento que dê alguma vulnerabilidade à pessoa humana. É importante dizer, essa legislação trata de pessoa natural e não pessoa jurídica. Para pessoa jurídica, tem aí outro tipo de regramento, por exemplo, a proteção da propriedade intelectual. E esse aqui não, esse aqui está tratando das pessoas físicas, né, pessoas humanas. E aí a gente tem que lembrar também que a Constituição, um dos fundamentos da nossa República é a dignidade da pessoa humana. Existe o entendimento de que os dados pessoais refletem a personalidade humana. Tem até uma campanha da Coalizão Direitos na Rede que chama Seus Dados São Você. Por quê? Porque os nossos dados são como as nossas pegadas, os nossos reflexos, a nossa sombra na internet. É como se fosse nós mesmos, né? Nossa própria personalidade circulando na rede. Então, a gente pensa que proteger os dados é proteger a própria dignidade da pessoa humana, a personalidade, direitos fundamentais dos seres humanos. Por isso que os dados pessoais sensíveis também são muito importantes, né? Os direitos humanos, eles são interdependentes e indissociáveis, porque não adianta você falar de proteção à privacidade. A proteção de privacidade ela nunca está sozinha, porque outros direitos fundamentais, que são direitos humanos, estão sempre juntos. Por exemplo, uma pessoa que é do candomblé, digamos, é uma religião minoritária, né, na população brasileira e que sofre alguma perseguição, eventualmente. Então, cada vez mais sistemática. Exatamente, infelizmente. E aí, se tem o dado pessoal da pessoa circulando na rede, de que ela é do candomblé, aquilo não é protegido, né? Então, não é só a questão do direito à privacidade, é o direito da liberdade de crença também que está sendo atingido. Por exemplo, né? Falando disso, outras coisas... uma questão muito importante também é a questão do consentimento. Não é que a lei ela absolutize o consentimento, só vai circular dado pessoal se o usuário consentir com isso. Não, porque isso é flexibilizado quando existe legítimo interesse, e aí em questões de pesquisa, por exemplo, questões jornalísticas, questões de interesse público, vão incidir para que esse consentimento seja flexibilizado. Mas ainda é uma discussão, exige uma ponderação de interesses, e isso vai ser objeto, certamente, de uma discussão bastante inclinada ao judiciário, pelo menos nesse primeiro momento, que, infelizmente, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais não vai existir da forma independente. Então, vai recair muito no judiciário isso, até criar jurisprudência, pode demorar um pouquinho. Então,
as pessoas elas às vezes são obrigadas a dar o consentimento. É uma questão bastante polêmica, né? Porque aparece aquela janela lá. Você vai autorizar o tratamento dos seus dados pessoais. Às vezes você tem que dar ok, porque senão você não acessa os serviços. Então fica um consentimento um pouco assim, que liberdade de consentir é essa, né? Mas pelo menos o que a legislação garante ou tenta garantir é que haja transparência, sabe? E isso é muito importante para as pessoas conseguirem mitigar riscos ao tratamento de seus dados pessoais, ou seja, ao tratamento de suas próprias personalidades, né, de sua própria imagem. A lei federal é importante também porque antes existia uma coxa de retalhos normativas em que não havia harmonia, e agora, com essa lei, foi fundamental para que existisse essa harmonia. O Marco Civil da Internet não tinha se aprofundado nesse quesito específico da proteção de dados. O que o Marco Civil da Internet estabelecia próximo a essa área era que, se um dado circular, um dado pessoal, por exemplo, uma imagem sua estiver na rede, você não pode pedir para o provedor retirar. Assim, você até pode pedir, mas ele não é obrigado, porque você vai ter que recorrer ao judiciário, e aí o judiciário vai ter que examinar, porque senão impediria muito a liberdade de expressão. Se cada um pedisse para tirar o tempo inteiro o dado da rede, ia ficar um pouco esquisita a liberdade de expressão na internet, né? Então, o Marco Civil, na verdade, não avança sobre esse tópico. Era necessário mesmo criar uma lei de proteção de dados pessoais. Existe um pouco de polêmica em relação à natureza jurídica dos dados pessoais, porque certamente não é propriedade, ninguém é proprietário de seus dados pessoais, não é uma questão de propriedade, mas eu defendo que é de direito da personalidade, mas a professora Laura Schertel, da UNB, diz, por exemplo, que é uma questão de ordem de informação e comunicação, ela desenvolve essa ideia. Então, isso não foi abordado pela lei, mas é uma questão que a doutrina jurídica ainda vai trabalhar mais. Então, o que mais que eu poderia dizer aqui? A lei federal cria um cargo, ela cria o cargo de encarregado na empresa pelo zelo à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e tudo isso vai exigir uma adaptação das empresas, por isso que existe um prazo de 2 anos para que a lei possa valer. Ela ainda não tem validade, ela só vai valer em agosto de 2020, exatamente para que as empresas possam se adaptar, porque existe uma necessidade de mudança da própria governança corporativa das empresas, que muda ali a estrutura da organização das empresas, e elas vão ter que revisar contratos, elas vão ter que revisar uma série de questões para poder se adaptar às leis, à lei, né? E eu acho que o projeto de lei de proteção de dados pessoais no Estado, então, é muito importante para garantir todo esse potencial que o Estado do Rio de Janeiro tem de atrair investimentos, de promover a ciência e a tecnologia e a inovação, né, no nosso Estado. Por esses motivos, né, a gente tem que garantir segurança jurídica, garantir a proteção dos direitos humanos de todos, e a gente tem que também promover o desenvolvimento no Estado para garantir mais empregos e oferecer mais oportunidades e crescimento no Rio de Janeiro. É mais ou menos essa a minha exposição. Obrigada. Obrigado, Larissa Ormai. É uma dúvida. A MP que o Temer mandou para o Congresso Nacional foi no final de 2018? Sim, foi no último dia do mandato. Tem que conferir o prazo de caducidade, né? Porque essas MPs, como vocês sabem, elas têm um prazo de validade. Se o Congresso não vota a partir de um certo prazo, se não me engano, 90 dias, prorrogáveis mais 30, elas caem. Não é? Verdade. Então, teria que saber em que pé está essa situação da MP, porque deve estar no limite do prazo. Não é? Eu acho que sim, mas é porque tem um É isso, prazo... Rafael? Então, não são. eu acho que está no prazo, porque eles estão correndo lá com o relatório que o Orlando Silva fez, e eles estão agora examinando essa MP, então acho que eles estão cumprindo. Como o Parlamento Brasileiro Federal é bicameral, não é só na Câmara, vai à Câmara, vai ao Senado, se o Senado mudar, volta a cair, o prazo está correndo. Então, talvez não tenha tempo de votar a MP e convertê-la em lei, porque, na verdade, vira um projeto de lei de conversão, né? Convertendo a MP numa lei. Enfim, tem que ver se vai dar tempo. De qualquer maneira, assim, depois da intervenção do Teófilo Rodrigues, que vai falar sobre a lei de regulação das tecnologias da comunicação, a gente abre para quem quiser levantar algumas questões, e, em seguida,
passamos à professora Helena Vânia. Me chamou a atenção, na sua exposição, primeiro, assim, esse conceito de legítimo interesse precisa ser bem apurado, né? Porque, como está lidando com dados pessoais, né, e você invocou o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, como equilibrar, né, esse preceito constitucional com o chamado legítimo interesse, seja ele por parte da imprensa, seja ele por parte, enfim, de outros, para outros fins, né? Me chamou a atenção esse aspecto, certo, por parte das atividades científicas, enfim. Isso. Então, me parece importante. Eu queria que, se você pudesse depois, quando a palavra voltar a você, desenvolver mais esse aspecto. E lembrando, assim, Larissa, você tem toda a razão, por isso que a gente está cuidando de fazer um projeto aqui no Rio de Janeiro. Uma das particularidades do nosso Estado é dispor de um acervo muito farto de instituições que produzem conhecimento, ciência, inovação, portanto, um conjunto muito variado e qualificado de informações. Nós fizemos recentemente aqui no plenário uma audiência pública referente aos cortes que foram anunciados pelo governo fascista à ciência e à pesquisa no Brasil, e aqui nós reunimos uma expressiva representação, não só das universidades, como dos institutos federais de pesquisa sediados no Rio de Janeiro. Além do escritório regional do IBICT, nós temos inúmeros outros. Temos o INPA, você citou a LNCC, CBPF, Museu de Astronomia, Observatório Nacional, Fiocruz, Museu Nacional, enfim. Então, o acervo do Rio de Janeiro é um acervo muito expressivo, muito representativo da produção científica nacional. Portanto, isso agrega ainda mais valor e mais complexidade ao tema que você aborda. Bom, Teófilo Rodrigues tem a palavra. Obrigado por sua presença, obrigado pela provocação que fez a comissão em torno dessa audiência, e vai abordar a questão da LERJ e a regulação das tecnologias da comunicação. É isso. Obrigado, Valdec, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, por ter abrigado aqui o tema da comunicação, que muitas vezes, no caso específico do Rio de Janeiro, fica órfão de um espaço, de um fórum de atuação. Eu gostaria de lembrar que no Ministério, no governo federal, o Ministério já une o tema da ciência, tecnologia e comunicação, não é isso? É Ministério da Comunicação, Ciência e Tecnologia, hoje. Na Câmara dos Deputados é a mesma coisa. Existe hoje uma comissão de ciência, tecnologia e comunicação, né? Em diversos estados, assembleias legislativas possuem comissões que tratam do tema da comunicação. São Paulo, por exemplo, é comunicação e transporte. Espírito Santo, comissão de comunicação e cultura. Minas Gerais e Paraná, comissão de comunicação e obras públicas. Enfim. Obras públicas? É curioso. Mas há, pelo menos, um espaço para comunicação. No Rio de Janeiro, a LERJ hoje ainda não tem uma comissão que trate, né, que abrigue o tema da comunicação. Por isso é muito importante essa iniciativa aqui que a Comissão de Ciência e Tecnologia está tendo de trazer o tema para a sua agenda. Não é isso? Porque falar em comunicação é falar em tecnologias também, né? Não há nenhum dilema entre o encontro dessas duas agendas. Falar em comunicação é falar da tecnologia, por exemplo, do espectro da TV digital e da rádio digital hoje. Falar em comunicação é falar da tecnologia que garante, através dos backbones, a Larissa falou um pouco disso, que a internet chegue em praticamente todo o Brasil, né? Essa estrutura da internet. Falar em comunicação é falar na tecnologia hoje, por exemplo, do streaming, que passou a ser recentemente regulado por lei, né? Falando aqui do Netflix, por exemplo, que hoje a lei garante que vai ter que pagar imposto. Aliás, a gente publicou recentemente artigos sobre isso. Falar em tecnologia, em comunicação, falar na tecnologia, que o Marco Civil da Internet hoje também está regulando. Então, é um encontro, né? A Comissão de Ciência e Tecnologia é do seu papel conversar, dialogar, fiscalizar o tema da comunicação. Fica, portanto, uma primeira sugestão, né? Que a gente consiga trazer a comunicação, de fato, de forma oficial,
para a estrutura da Alerj. Não sei, é de se avaliar, se incluir claramente na estrutura da Alerj a comunicação na Comissão de Ciência e Tecnologia, seria outro caminho, mas fica essa sugestão. É bom lembrar que todas essas tecnologias são regulamentadas por lei do âmbito nacional, ao menos aparecem, por exemplo, em nossa Constituição Federal. A Constituição de 88 tem um capítulo só para tratar da comunicação, aqueles artigos que vão de 220 a 224. Não precisa ir muito longe. No Rio de Janeiro, a Constituição do Rio de Janeiro possui um capítulo só para tratar da regulamentação da comunicação. Né? Os artigos que vão do 334 ao 337, se eu não me engano. A gente vê na Constituição do Rio de Janeiro, por exemplo, aliás, é uma Constituição, Guilherme deve saber disso melhor do que eu. A Constituição do Rio de Janeiro, quando fala em comunicação, é mais avançada do que a nacional. Ela repete alguns temas da Constituição Federal, por exemplo, a necessidade de regionalizar a produção cultural, a necessidade de se criar um conselho de comunicação, mas ela avança. Por exemplo, quando cria ainda uma batalha nacional do movimento da comunicação, mas ela já garante no Rio de Janeiro, a Constituição Estadual, que haja direito de antena para a sociedade civil. Olha só, isso é uma batalha nacional para ter uma leizinha que já está na nossa Constituição do Rio de Janeiro. Não sei, quando falo em direito de antena, não sei se todo mundo entende. Direito de antena é aquele espaço que os partidos políticos, por exemplo, eles não entram na nossa televisão de vez em quando, e na rádio, em determinados momentos do ano, de graça. O partido tem o direito de aparecer na televisão e na rádio, não é isso? O direito de antena no Rio de Janeiro garante que não é só partido, não. ONGs de direitos humanos, ONGs de meio ambiente, podem aparecer de graça na televisão. Qual o problema? Está na Constituição, mas nunca foi regulamentado. Não existe ainda projetos de lei que garantam que isso se concretize. É uma tarefa, portanto, acredito, dessa comissão tratar disso. Por que a Constituição não foi regulamentada? Por que não existe projeto de lei que garanta que esses elementos, essas dimensões da Constituição virem realidade? Independente da ausência dessa comissão de comunicação aqui na casa, o fato é que a Alerj já vem tratando do tema, já vem tratando dessa agenda. Bom, Larissa já falou de um projeto de lei 375 de 2015, que é esse do Siciliano com Valdec, que trata da proteção de dados. Há outros projetos de lei. Poderíamos lembrar do projeto de lei que regula o horário de futebol, que também está tramitando aqui, e tem a ver com tecnologia e comunicação, porque se uma concessão pública precisa ser regulamentada, não é isso, dessa tecnologia. Já trato aqui na Alerj. A questão da publicidade oficial do governo. Então, são temas que a Alerj já vem se debruçando e que merece algum acompanhamento. A melhor forma de se acompanhar esses projetos seria através de uma comissão, como está fazendo hoje a Comissão de Ciência e Tecnologia. Mas uma outra possibilidade, e que está na nossa Constituição Estadual, e que foi alvo de projeto de lei nessa casa, projeto de lei do deputado Carlos Mink, e que foi aprovado e virou lei, é a criação do Conselho Estadual de Comunicação. Ora, está na Constituição, teve um projeto de lei aprovado, virou lei, mas até hoje não existe o Conselho Estadual de Comunicação, que poderia ser também esse fórum de fiscalização e acompanhamento de toda essa agenda. Não é isso? Qual a diferença dele em relação a uma comissão? É que o Conselho, propriamente dito, vai para além da Alerj. O Conselho é um espaço do empresariado, é um espaço também da sociedade civil participar permanentemente desse debate. Então, fica uma segunda sugestão. A comissão poderia encarar de frente como sua responsabilidade enfrentar o Estado e dizer, olha, isso é lei, isso está na Constituição, foi regulamentado, por que não existe até hoje o Conselho Estadual de Comunicação? Abre parênteses, hoje, às 6 horas, a Alerj, por coincidência, fará uma reunião na sala 316, se eu não me engano, sobre o tema. Soubemos hoje de manhã aqui. Cláudio está acompanhando? Depois pode passar melhor para a turma. Enquanto levamos o tema aqui na comissão, enquanto o conselho não é criado, me parece, aqui fica a terceira e última sugestão, que haveria um modo da gente começar a garantir a permanência desse debate aqui na casa, que talvez seja a criação de uma frente parlamentar
pela comunicação democrática. Já houve no passado na LERJ, acredito que poderia ser uma iniciativa, já ouvi o Valdeir comentando que seria uma iniciativa, poderia caminhar nessa direção. Me parece que poderia ser um resultado dessa audiência pública de hoje, que a gente saia daqui com o compromisso dos deputados de criarem essa frente que vá fiscalizar e acompanhar de modo mais permanente esse tema, essa interconexão entre tecnologia e comunicação. Era só isso o recado, fica aberto para o debate. Eu queria, Teófilo, lembrar que, entre outras iniciativas, há também uma lei que gerou polêmica quando a sua tramitação aqui na casa, por incrível que pareça, mas, enfim, a gente não se surpreende mais, né, com qualquer coisa, nunca se terá visto tudo, não é? Mas nós apresentamos um projeto de lei para assegurar, para inscrever no calendário estadual do Rio o Dia Estadual de Defesa da Democratização da... 17 de outubro. Pois democratização da comunicação e combate ao monopólio da mídia. Sobretudo, a segunda parte foi muito polêmica, porque havia muitos deputados preocupados como que os grandes canais, enfim, reagiriam. Enfim, a lei passou com dificuldades, mas passou. Enfim, tem algumas iniciativas em andamento. De qualquer maneira, sobre o Conselho Estadual, a comissão se compromete a fazer uma pressão, porque, na verdade, o arcabouço constitucional e legal já está dado, não é? E sobre a frente parlamentar, nós vamos examinar a iniciativa com outros deputados que já atuam no setor, como o Carlos Mink, que você mencionou, entre outros e outras. Eu abro agora a palavra para quem desejar fazer algum tipo de questão, pergunta, reflexão sobre os temas que foram aqui trazidos pela Larissa Ormai e pelo professor Teófilo Rodrigues, para, em seguida, então, passarmos à professora Helena Vânia. Então, quem quiser fazer uso da palavra, levantar alguma questão sobre esses temas, seria o momento de fazê-lo. Ou, se a Larissa quiser retomar a palavra para algum comentário adicional. Valdec. Claro. Eu queria, antes, Larissa, registrar aqui a presença de Júlia Pinheiro de França, da UFRJ, Carlos José Martins, da minha querida UF, minha casa, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda, do ex-presidente do Conselho Estadual de Educação, que muito nos honra com sua presença, professor Luiz Henrique Mansur Barbosa, também Palmira Valery, me parece, desculpe se erro a pronúncia, do IBICT, Nívia Souza, aqui da LERJ, enfim, Maria Guerreiro, representando o mandato do deputado Renan Ferreirinha, obrigado por sua presença, enfim, entre outros registros, Janaína Bernardes, Marina Assunção, entre outros registros que eu quero aqui fazer. Obrigado. Larissa Ormai. Sim, você questionou sobre o legítimo interesse flexibilizando o consentimento, né? Pois é, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, estabelece no artigo 7º um elenco de possibilidades de flexibilizar o consentimento em nome do legítimo interesse. Por quê? Deve sim haver uma ponderação de interesses, mas a cláusula não pode ser extremamente aberta, porque senão aí passa tudo, né? Aí sem consentimento, o consentimento vira letra morta, né? A exigência do consentimento. Então, temos aí, além do consentimento, né, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 1, mediante consentimento do titular. Aí vem, 2, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Depois, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei. Inciso 4, para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Inciso 5º, quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. 6º, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei 9.307 de 96, que é a Lei de Arbitragem. 7º, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. 8, são 10, estou chegando no final, para a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias,
9, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular, que exijam a proteção de dados pessoais, aí é bem a ponderação de interesses. E 10º, por fim, para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Então, é um leque bastante amplo mesmo, que vai demandar do judiciário uma ponderação de interesses, aí, uma formação de jurisprudência, que vai ser uma queda de braço, eu acho, né, porque vai ter pressão das empresas, provavelmente, que lidam muito com o tratamento de dados pessoais para fins comerciais. E aí eles vão querer flexibilizar, provavelmente, a questão do consentimento, eu imagino, mas tudo isso realmente ainda está muito no início. É uma coisa que a gente vai verificar na prática quando a lei começar a valer em 2020. Sim, mas já são lições que a gente pode tirar para a produção da legislação estadual. Esse é um tema que tem que ser tratado com muito cuidado, com muito zelo. Rafael, você pode fazer chegar o microfone? Orlando Guilhom quer se pronunciar. Também aproveito para registrar a Nívia Souza, da Leste, que acho que não havia registrado. Agradeço a sua presença. Orlando Guilhom, que acompanhou a tramitação lá do projeto do Dia Estadual de Democratização da Comunicação, porque é um projeto oriundo da nossa interlocução com o Fórum, né, Nacional pela Democratização da Comunicação, que o Guilhom representa aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, bom dia, aliás, deputados, companheiros, é um prazer estar aqui. Eu pedi para falar, só para registrar 3 coisas que eu considero importantes nesse debate. O primeiro é que a questão da proteção dos dados, do que a gente chama de privacidade, é um dos aspectos importantes no conteúdo da legislação sobre a internet do Brasil, que é o Marco Civil da Internet. Ele é um conteúdo complementar, ele veio depois da aprovação do Marco Civil, mas há outros conteúdos que precisam dialogar com a questão da proteção dos dados. Eu lembro da questão da neutralidade de rede, que é um tema também polêmico, né, e que teve muita resistência no Congresso Nacional. Posso lembrar outro, por exemplo, a questão das fake news. Aliás, a notícia mais recente sobre esse tema é preocupante, porque foi uma decisão recente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, de tornar sigiloso as atas do recém-criado Conselho para a Internet e mídias digitais, que foi criado se vocês lembram, naquele período pré-eleição do ano passado, criado pelo então presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux. Esse conselho não se sabe muito bem por quê, teve algumas reuniões, houve algum entrevero no interior do conselho, as reuniões já eram um pouco sigilosas, e as atas do conselho ficaram agora sigilosas até 2023, reparem, um ano depois do final do mandato do atual presidente da República. E todo mundo sabe que houve um processo, durante o processo eleitoral, de fake news que conduziu um pouco enfim, o resultado das eleições. E houve uma investigação, e essa investigação está sob sigilo. Então, eu estou lembrando que a questão da proteção de dados tem que dialogar com a questão, com outras questões, né? A questão da neutralidade, a questão da disseminação. A gente fica, em determinados momentos, até no nosso movimento mesmo, o debate é acirrado, porque a gente é radicalmente contrário a qualquer forma de censura, né? E, ao mesmo tempo, você tem que ter algum controle social, tem que ter regras, tem que ter leis. Você olha para a legislação mundial, é assim nos Estados Unidos, é assim na França, é assim em Portugal, é assim no Canadá, é assim na Alemanha, etc. Você tem que ter normatizações do que pode ou do que não pode ser feito nos meios de comunicação. E punições para aqueles que rompem com aquela legislação. Em todo mundo é assim. Então, uma coisa é censura prévia, você proibir um determinado órgão de divulgação, inclusive a internet, de divulgar essa ou aquela notícia. Outra coisa é, você não tem punição nenhuma. Hoje em dia você pode falar, pode dizer que o Papa é chefe de uma quadrilha de pedófilos e bota isso na internet e fim de papo. Ninguém quer saber quem foi o autor do meme, da frase, da notícia. Aquilo se torna verdade absoluta e o Papa que vai atrás, tentando desmentir a notícia, etc. Então, a não regulação também é a consolidação do faroeste, né, da lei do mais forte, e quem tem mais dinheiro, mais grana, compra, inclusive, robôs para ficar disseminando notícias falsas, etc. Então, essa é a segunda questão que eu queria lembrar.
E, por último, vou aproveitar a ocasião para passar aqui fazer meu comercial. Nós, do movimento do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que aqui no Rio a gente tem um nome que chama-se Fale Rio, que é a Frente Ampla pela Liberdade de Expressão, a gente sempre defendeu a tese que é fundamental fazer isso que o Valdec e outros companheiros estão fazendo aqui, que é normatizar, ter leis que defendam o cidadão, que defendam as maiorias, que defendam a liberdade de expressão, que defendam a democracia. Portanto, travar uma batalha que não é fácil no campo institucional, jurídico, parlamentar, mas mais importante, ou tão importante que isso, é organizar a cidadania fora dos espaços do legislativo, né? O cidadão, as entidades, os movimentos sociais, os coletivos, os estudantes, os profissionais, etc., para defender os seus direitos e fazer avançar as lutas sociais no que diz respeito à comunicação. Nós comemoramos agora em janeiro 28 anos desse movimento, do FNDC. E quero convidar a todos, na próxima terça-feira, dia 4, que é sempre a primeira terça-feira do mês, a gente se reúne a partir de 18 horas na sede do Sindicato dos Jornalistas, aqui do outro lado, na Cinelândia, lá na Cinelândia, ali na Evaristo da Veiga, número 16, 17º andar, fazemos as nossas reuniões mensais para debater temas. O Valdec já esteve lá várias vezes, nos dando a honra de debater esse cenário complicado que é o cenário das comunicações no Brasil. Nós tivemos, só nesse período do novo governo federal, vários ataques diretos, desde o presidente do STF, que mandou censurar conteúdos em sites, em revistas, etc., né, até essa questão das fake news, que ganhou um sigilo até 2023, e uma série de perseguição. Tem jornalistas, radialistas, comunicadores populares. Só no ano passado nós tivemos 3 mortes, 3 assassinatos, vários atentados contra profissionais de imprensa, etc. Ou seja, a questão da liberdade de imprensa, ela está no olho do furacão, né? É preciso que a sociedade também, assim como está fazendo brilhantemente na área da educação, também se aproprie do tema da comunicação, se empodere desse tema, entenda que a comunicação faz parte da cesta básica da cidadania, como saúde, como educação, etc., como outros temas. Então, comunicação precisa ser defendida para que o país tenha efetivamente liberdades democráticas plenas. Obrigado, Orlando Guilhom. É realmente um absurdo imaginar que atas de reuniões de um conselho público possam ser tratadas sob o signo do sigilo. É inaceitável. Bom, registro a presença aqui do ex-prefeito de Niterói, professor Godofredo Pinto. Agradeço a sua presença, que em seu governo também desenvolveu muito ações no campo da comunicação. Eu quero passar a palavra à professora, pesquisadora Helena Vânia Pinheiro, para a sua exposição acerca da divulgação científica no Brasil. A senhora tem a palavra, é um prazer contar com sua presença na nossa audiência. Parece que está alto. Pode ajustar isso. Está ligado? Bom dia aos presentes. Meus agradecimentos muito especiais ao deputado Valdec Carneiro por esse convite. Né? E agradeço muito especial a presença de ex-alunos, hoje doutores, inclusive Larissa. E é um orgulho ouvir Larissa, porque o que nós queremos, professores, é exatamente isso, né? Que vocês continuem e voem. Então, eu fiquei muito feliz de ver a Larissa aqui, muito feliz. É uma aluna muito querida e minha vizinha de prédio, porque ela é do CBPF, eu sou do IBICT. Bom, a questão que eu trago aqui hoje, aí uma pequena correção, eu sou doutora em Comunicação e Cultura. A minha área é Ciência da Informação, onde eu tive mestrado. E eu começo pensando que comunicação e informação estão juntas. Não é só comunicação, quem comunica algo, né? Sejam dados, né? E os historiadores já dizem que os dados não falam por si mesmos, né? Por si mesmos, ou seja qualquer outro tipo, os conteúdos, como algumas pessoas falam, né? Então, eu estar aqui é uma possibilidade de eu falar um pouco sobre as atividades do IBICT, que é um dos institutos de pesquisa do MCTI, MCTIC, né?
que é o Comunicações que entrou, e que é um pequeno instituto comparado com alguns outros, inclusive com o CBPF. Não é? Nós somos pouco mais de 100 e poucos, a sede em Brasília, e aqui no Rio de Janeiro fica a Coordenação de Ensino e Pesquisa, Ciência e Tecnologia da Informação, né? na qual eu trabalho. Né? Então, fico feliz por essa oportunidade. Agradeço também suas generosas palavras, viu, Valdec? Enfim, de estar aqui hoje. Né? A minha fala, que é a divulgação científica, é uma área ainda pouco conhecida. Né? A divulgação científica, que algumas vezes é chamada popularização da ciência, na França é vulgarização da ciência, enfim. Mas a divulgação científica é um instrumento fundamental para o exercício da cidadania. Né? É uma forma de nós levarmos informações sobre ciência, tecnologia à população. E a população devidamente informada tem a possibilidade de se movimentar e reagir com uma mobilização, né? Porque a ciência sempre esteve muito distante da sociedade. Né? Até a gente dizia, está numa torre de marfim. Mas isso foi mudando com o decorrer dos anos e outros paradigmas, enfim. E hoje, uma questão de responsabilidade social, né? E de ciência aberta, que é algo muito importante, né? Acho que eu não vou falar hoje, embora tenha ciência cidadã, que eu estou estudando agora, eu sou sempre uma estudante, né? Então, dedicada à ciência cidadã, estou encantada, que tem muita proximidade com a divulgação científica. Então, a divulgação científica nada mais é do que a transposição dos conhecimentos, da linguagem da ciência para a população não especializada, para o cidadão comum. E é aí que é possível, né? Então, você, devidamente informado, exercer melhor sua cidadania. Daí sua importância. Na realidade, é uma tentativa de aproximação de ciência e sociedade, né? Muitas vezes muito distante. E isso começa com a própria comunicação científica, que é a comunicação dos cientistas com seus pares, numa linguagem mais hermética, muito cheia de jargões, né? É muito difícil, às vezes, né? A pessoa lendo um trabalho de outra. Então, exatamente o início da comunicação científica, o estudo na sociologia da ciência, na história da ciência e mesmo na epistemologia, desculpe, é que desdobrados ou estendidos chegaram à divulgação científica, que inicialmente era chamada socialização da ciência. Nós tivemos um primeiro projeto, o IBICT, que é o meu instituto, ele tem uma atuação interessante. Ele começa numa atuação na pesquisa, na divulgação científica, e, gradativamente, ele vai passando à prática. Hoje ele tem um canal, o Canal Ciência, que é o canal de divulgação científica do IBICT. Muito interessante, é a menina dos meus olhos. Eu já fui gestora do canal durante 7 anos, então estou falando aqui como acadêmica, mas também como a gestora de um canal de divulgação científica. Muito interessante. Né? Então, nós passamos da ciência, da comunicação científica, para divulgação científica, né? Que é muito importante, é fundamental, é relevante, e que, no Brasil, embora nós tenhamos assim muitas dificuldades, né? E com determinadas questões, hoje, sobretudo, mas nós tivemos políticas públicas nacionais que alavancaram praticamente a divulgação científica. No Ministério de Ciência e Tecnologia, foi criado um departamento de difusão e de popularização da ciência, que foi dirigido por um grande físico, que é um especialista, um grande nome, que é o Ideu Moreira. Então, devemos ao Ideu a criação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um movimento nacional e que tem assim uma repercussão, um impacto grande, né? E, a partir daí, uma série de ações que decorrentes desse departamento.
Hoje eu diria que muitos institutos de pesquisa têm alguma ação ou pesquisa, mas tem um movimento voltado à divulgação científica, né? Inclusive o CBPF, né? Tem alguns cientistas da área da física que se dedicam à divulgação científica. Então, eu diria que a divulgação científica é uma ferramenta, é um instrumento muito, muito importante. E essas políticas públicas nacionais, ao final eu falarei que são necessárias políticas públicas estaduais, né? Falta muito estímulo a uma série de coisas. Nós já temos muito poucos cursos no Brasil de divulgação científica, pouquíssimos. E esses cursos, às vezes, de especialização, eles não têm frequência, eles são interrompidos, né? Então, são muito importantes. Quer dizer, um estímulo. O CNPq, que é o nosso maior órgão de fomento à pesquisa, tem uma comissão, um comitê de assessoramento, ele instituiu. Isso foi um passo também muito importante na divulgação científica. Então, você tem a possibilidade de submeter projetos para o CNPq e ser fomentado, né? A questão da divulgação científica é uma coisa antiga, na realidade. As invenções, as inovações, muitas vezes elas já existem, só que não são batizadas, vamos dizer assim, né? Você já vem pensando. Se diz que mesmo Galileu, que não queria escrever em latim, e sim em italiano, e queria fazer tipo diálogos, por isso já dizem que os sofistas são os primeiros a fazer divulgação científica, tem um movimento que Einstein também foi induzido a fazer escritos mais simples, que era para ser compreendido pela sociedade em geral. Mas aí vem a questão da divulgação, quer dizer, da necessidade de divulgar, e isso se torna tão presente que você já tem uma denominação, não é? Os jornais, aí nós estamos falando de comunicação, não tinham páginas para divulgação científica, quase nada a respeito de ciência. Hoje você já vê, né? Inclusive, o primeiro é o lançamento do satélite russo Sputnik, em 1957. É a primeira vez que um espaço num jornal é dado exatamente para esse fato. Isso é um marco, porque os jornais não tinham essa preocupação, né? O Galilei, eu já falei que ele gostaria que fosse falado em todos os lugares, né, compreendido, né? E aí nós temos uma questão que é muito importante, que são as tecnologias. Aqui na nossa área, a gente chama de tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, né? Isso vem com a sociedade da informação e do conhecimento. São dois aspectos que mudam o mundo, né? A globalização, que começa com a globalização de mercados, e as tecnologias, né? Esse fato, tem um autor que diz que não é só uma mudança no papel do conhecimento, da cultura, mas é uma mudança também filosófica, na forma de nós pensarmos. Então, essa sociedade do conhecimento criou um instrumento, né, que é a internet, a web, que favoreceram muito a divulgação científica. A divulgação científica teve um avanço muito grande com a internet. É fundamental, mas eu creio que nós, que vivemos num país como o Brasil, de tantos desníveis de desenvolvimento tecnológico, científico, nós devemos estar muito atentos, né, para que não façamos uma apologia da tecnologia e, de certa forma, esqueçamos que a educação, a inclusão tecnológica não define tudo, tem a inclusão social, a informacional, a educacional, que é um conjunto de fatores, de circunstâncias que propiciam isso. É preciso ter muito cuidado, né, para não descurar da educação e achar que a tecnologia vai resolver tudo. Aliás, eu vivi um exemplo, eu sou da Amazônia, eu sou de Belém do Pará, eu sou uma amazônida. Então, tenho uma noção muito perto e muito presente da imensidão que é a Amazônia, que às vezes aqui não se tem ideia do que seja, né? Aliás, aqui dizem muito norte, né? Tudo é norte, não, digo, ali é nordeste, nós é que somos norte, estamos lá em cima, né? Mas distâncias imensas. Tem os ribeirinhos, em algum lugar você leva 3 horas para chegar, 4, 5, sabe-se lá.
E eu fico pensando, essas pessoas não têm a mínima possibilidade, não é? E nós aqui no Rio de Janeiro, numa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, vivemos algo muito interessante. Nós fizemos, em conjunto com o CBPF, a nossa semana, de um lado, a parafernália, eu digo, toda da física, né, com aquelas máquinas aqui, do outro nós, com as nossas bases de dados do Canal Ciência. Mas o sucesso absoluto foi o elevador. Isso me deu muito o que pensar. Os meninos de Quissamã, que não é um lugar, tanto que recebe royalties até de petróleo, que eu saiba, né? Nós trouxemos, porque uma colega nossa tinha um projeto de janela da cultura, né? E os meninos ficaram mais interessados no elevador, né, do que nas nossas bases ou nos instrumentos do CBPF. Tivemos que fazer fila para eles poderem subir, e era um simples elevador, né? Não tinha, nem falava como fala agora ele está alfabetizado, né? E isso me levou muito ao que pensar, para a gente não incorrer o erro de fazer uma apologia da tecnologia e talvez esquecer de alguns aspectos muito mais importantes, né? E aí tem uma frase importante, é o quanto uma sociedade se apropria socialmente da tecnologia. É preciso que nós saibamos nos apropriar dessa tecnologia devidamente, né? Sem uma perda, né, de uma noção de que nós estamos de frente para o nosso país, né? Então, a educação, e que bom que eu tenho aqui professores à minha frente, o nosso próprio presidente da comissão, não é? Porque nas mãos da educação está tudo, né, eu acho, né? Algo importante também nessa questão da internet, da web, foi o que veio com o acesso aberto, que vai agora para a ciência aberta. Aliás, tem uma expressão de quem criou, que é escrevendo no céu, é skywriting, né? E realmente é muito inspirador, não é? Esse acesso livre, esse acesso aberto, possibilitou que nós tivéssemos acesso a textos integrais de pesquisa, né? Textos completos que não se tinha, só se tinha referência. E aí vem mais a importância de você transformar esses textos de uma forma inteligível, simples, e que você possa passar para a sociedade, para o leigo, para o não especialista, esses conhecimentos, de forma que ele possa, de alguma maneira, orientar a vida dele, né? Porque nós não podemos pensar que tudo que é desenvolvido em ciência e tecnologia é absolutamente para o bem, né? E podemos pensar também que é o lado sombrio do conhecimento, né? Que alguns, se você, por exemplo, usa um remédio excessivamente, as consequências dele e algumas coisas mais, né? O Canal Ciência, né? O Canal Ciência foi criado... Não, vou falar como começou o IBICT, na divulgação científica. E aí também ressaltar que a divulgação científica é muito rica nos seus aspectos. Ela tem aspectos políticos, ideológicos, educativos, econômicos, comunicativos, informativos, sociais e culturais. O Canal Ciência está muito voltado para os dados informativos, né? Tem outros que são mais políticos, enfim. Mas o quanto ela é rica no que ela pode repassar à sociedade. Como eu falei antes, o IBICT começou com um programa de pós-graduação. Depois criou o Canal Ciência, foi criado em 2002, por uma bióloga, Glória Maravilha, e depois ele veio aqui para o Rio e eu fui a coordenadora dele, né? Então, toda a experiência que eu tenho em divulgação científica, eu já tinha antes como professora, como pesquisadora, mas aí eu vi na prática. Eu aprendi muito mais, porque convivi com crianças, com adolescentes, nas semanas e nas oficinas. As oficinas são fundamentais. Quando nós tivemos uma solicitação de oficinas por professores do ensino fundamental e médio, é porque eles não sabiam como orientar os alunos a respeito da internet. Que era uma questão de copiar, colar, não tinha ideia da ética, da autoria, de todas essas questões,
E nós iremos saber depois, posteriormente, o quanto isso se tornou grave com as fake news, né? Porque também você, para identificar uma fonte fidedigna, né, correta, você precisa saber quem produziu. Você precisa buscar naquela instituição que produziu, por exemplo, a UFRJ, se existe aquilo de fato. Então, toda a preocupação, e essa era anterior à divulgação, à fake news, vinha muito como você identificar, como você acessar, e nós fizemos as oficinas. As oficinas foram fundamentais para o Canal Ciência, porque nos pôs em contato, não é, com esses alunos, com esses professores. E essas pesquisas são muito interessantes, porque nós fazemos... Aqui eu trouxe até, porque eu ia passar o Canal Ciência, o portal do Canal Ciência, que é bonito, né? Nós temos um banco de pesquisa que responde a questões. O que é a pesquisa? Apresentação geral. Como é feita a pesquisa? Descreve a metodologia utilizada. Tudo muito assim, com muita clareza. E qual a importância da pesquisa? Relata os principais resultados. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós fazemos essa transmutação, fazíamos, e o pesquisador, autor da pesquisa, acompanhava isso e liberava, né? Então, era um trabalho conjunto entre os que faziam divulgação científica e os pesquisadores. Tem uma galeria de cientistas notáveis, né, muito importante, né, que passa para a internet o livro Cientistas do Brasil. E tem entrevista também, né, e tem memória. Essa memória da ciência é muito importante, que tem vários cientistas brasileiros importantes, até alguns falecidos, Milton Santos, Paulo Emílio Vanzolini, Aziz Saber, Rogério Sequeira Leite, José Gondeberg e muitos outros, né? É um acervo de mais de 800 entrevistas, né, resgatadas pelo IBICT e digitalizadas em parceria com a Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro da Escola do Futuro, né? E tem um ponto de acesso muito... Tem o Banco da Pesquisa, os notáveis, a Memória da Ciência, e tem um que é dos vídeos. Nós não produzimos a multimídia e os vídeos. Nós trazemos de outras instituições, como a Fiocruz, como o INPA da Amazônia, Museu Geld, e, enfim, Ministério do Meio Ambiente. Então, nós temos, assim, a pesca na várzea amazônica, o Aedes aegypti, água, meio ambiente e vida, tudo vídeos muito simples, muito numa linguagem de divulgação científica para os jovens acessarem. Aqui foi quando o Canal Ciência fez 10 anos. Né? Ele já tem, de 2002, né? Já está mais velhinho. Né? Bom, fizemos nesse momento uma experiência, porque também é muito importante o que se chama na nossa área competência em informação, que é exatamente isso, é ensinar, né, como você pode lidar com essa informação e de que maneira saber quando é relevante, quando é fidedigna. Então, esse guia é um instrumento pedagógico para aproximar ciência e sociedade, conhecimento e informação, divulgação científica e competência em informação. Foi uma junção inovadora, que nós juntamos divulgação científica com competência em informação, até apresentamos fora. E aí, nosso lema era um alemão, que a informação é conhecimento em ação. E por isso que eu defendo que não é só comunicação, é comunicação e informação. Por mais que sejam áreas muito próximas, interdisciplinares, intensamente, tem suas especificidades, né? Então, orientar o canal, o acesso e uso das informações na internet, né? O guia, esse guiazinho aqui, é muito lindo, o seu layout, muito artístico. Eu comecei minha vida como professora de História da Arte. Então, qualquer professor pode baixar o guia, que é o guia, Canal Ciência, Guia Informacional para Professores, onde você tem uma pequena pesquisa, de uma maneira resumida, e uma parte que é competência em informação é como registrar, como você agir eticamente
para não omitir os autores. E, aliás, a pesquisa que tem aqui, que eu trouxe, que é o Charles Darwin na Serra da Tiririca, tá? Caminhos interdisciplinares. Então, a gente tem a pesquisa e depois tem a atividade. E aí começa assim: os tempos mudaram. Você não precisa alcançar a Serra da Tiririca cavalgando uma mula, como fez Darwin. Que tal consultar e referenciar uma imagem de satélite? Como referenciar essa imagem de satélite? Acesse o link e veja o mapa de localização no Parque Estadual da Serra da Tiririca. E aí vem como é que ele pode ir para o aluno não trazer aquilo sem nenhuma informação de onde vem, onde está, né? Foi um esforço coletivo, várias pessoas participaram, né? E eu estou falando, e aqui é a semana, né? Que foi, em 2004, foi quando houve a nossa ação conjunta com o CBPF, né? Achei muito importante quando a Larissa falou do potencial do Rio de Janeiro, de conhecimento. Eu acho que dificilmente tem outro estado que tenham tantas instituições de ensino, né? O FRJ, a UF, o de Rio, e outras, o ENF. Um abraço para Marcelo Gantos, se você o conhece, que é um querido colega da UENF. Eu fui algumas vezes falar lá. E o potencial, a infraestrutura tecnológica também. Então, o Rio de Janeiro tem toda a possibilidade de alcançar um desenvolvimento num nível de excelência. Porque ele tem toda uma infraestrutura, ele tem todo o potencial, ele tem toda uma produção científica. Tem muitos institutos de pesquisa aqui no Rio de Janeiro. São vários, inclusive o INPA, que é nota 7 na CAPES, nota máxima. Então, eu acho que seria muito importante. Aqui eu tinha trazido também algumas fotos nossas na Semana Nacional, com as crianças todas, mas eu resolvi não passar, preferi falar, né? Várias fotos eu ia trazer. Agora, sem dúvida, a web é um meio poderoso, que pode ser usado para popularizar a ciência, né? Para a educação pública, né? E circulação da informação científica. Então, tenho que reconhecer que a web exerce um papel muito importante na divulgação científica, é poderoso, né? E, por último, nós sempre temos que refletir, pensar, né? Alguns questionamentos. A divulgação científica é componente indispensável para a inclusão social? Acho que sim. A internet é um dos recursos fundamentais nesse processo? A rede é instrumento de solidariedade, democracia e fraternidade? Agora está sendo o contrário, né? Está sendo motor de ódio, de disputas, de fake news, né? Quando ela surgiu, tinha um grupo tão favorável à rede que mudou o lema da França para liberté, égalité, maternité, né? Então, eram absolutamente apaixonados. Isso há alguns anos, eu não sei se hoje eles pensam assim também. E defendiam exatamente as que foi Larissa falou. Você, na rede, você não vê religião, não vê cor, não vê nada, não vê altura, largura. Você simplesmente... Mas isso, essa possibilidade também é para o mal, né? Então, hoje, algo assustador, eu me preocupo demais e talvez volte a estudar mais com afinco a divulgação científica, se bem que eu estou estudando ciência cidadã, que é um desdobramento da ciência aberta, que é uma tendência muito nova, em todas as agendas de pesquisa falam de ciência aberta, e que eu comecei a estudar agora. Estou apresentando um trabalho lá no... Você vai para o EDICIC, em Barcelona? Acho que todos nós vamos, né? Então, sobre isso, né? E a ciência aberta, a ciência cidadã é mais integradora. É mais do que repassar informação para o cidadão, é o cidadão participar da pesquisa e contribuir de fato. E a ciência cidadã, ela existe para resolver problemas de sociedades locais, de questões assim, mas, por exemplo, os nossos desabamentos, né? Como nós podemos reunir informação das comunidades que estão afetadas com o que é produzido na área de geologia,
de engenharia, enfim. Né? Enfim, o que nós esperamos com o Canal Ciência? Eu escrevi isso e trouxe flores para vocês, que eu ia umas flores de Chagall para agradecer aos presentes. Com esta ferramenta, a serviço da cidadania, o IBICT espera contribuir para a diminuição de barreiras e lacunas existentes entre a minoria privilegiada, rica em informação e conhecimento, e a maioria excluída, tecnológica, social e culturalmente. Muito obrigada. Quero agradecer à professora Lena Vânia Pinheiro por essa contribuição à nossa audiência pública. Assim, ressaltando, antes de passar o Luciano Silva, que acabou de chegar, enfrentando os dramas da mobilidade urbana na região metropolitana do Rio de Janeiro. Agradeço a sua presença. Mas eu queria ressaltar, primeiro, professora, nem sempre está claro para todos, né, uma diferença conceitual importante que a senhora fez entre comunicação científica e divulgação científica. Né? Isso me parece importante ressaltar. Né? A comunicação científica que acontece entre pares, né? E a divulgação científica associada ao processo de popularização ou de vulgarização da informação científica. Portanto, quero ressaltar esse aspecto. Se ressaltar, quando a senhora lembra o professor Eudeu, eu me lembro que, assim, me permita uma digressão assim, pessoal, quando a primeira edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, me encontrou secretário de Educação em Niterói, e nós fizemos juntos, né? Você era o prefeito, né? Você era o prefeito. Desde então, Niterói nunca mais deixou de fazer a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E eu falar do Eudeu, a gente lembra de forma muito respeitosa da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da SBPC, que é uma entidade das mais importantes, tem estado conosco e tem cumprido um papel também muito relevante no processo... Foi o presidente agora. Exatamente, divulgação da ciência. E outra questão que eu quero ressaltar, antes de passar a palavra ao Luciano Silva, da nossa TV Alerj, é que me parece muito central também quando a senhora traz a questão da apropriação social da tecnologia, a apropriação social da ciência, porque, na verdade, isso faz parte do processo de democratização da sociedade e de promoção da cidadania. A ciência é uma produção coletiva e deve ser coletivamente apropriada. Portanto, a divulgação científica contribui nessa direção. Quero agradecer muito essa intervenção, que, a meu ver, já cumpre um papel histórico para essa comissão. Quero aqui registrar a sua participação como sendo emblemática para os trabalhos dessa comissão. O Luciano Silva acabou de chegar, é o dirigente da nossa TV Alerj. A TV Alerj está se redimensionando, está buscando também se modernizar, vai operar também em sinal aberto em breve tempo, não é isso? E a gente provocou a TV Alerj, e encontramos no Luciano uma acolhida muito calorosa, muito, enfim, receptiva, no sentido de que a TV Alerj pudesse, nesse seu novo ciclo, pudesse também imaginar um programa específico para cuidar da divulgação científica produzida, da ciência produzida no Rio de Janeiro. Então, o Luciano tem a palavra para falar um pouco das novas linhas que estão estruturando na TV Alerj sob a sua direção, e um pouco também dessa ideia de divulgar a ciência fluminense através do canal legislativo. Primeiro eu quero pedir desculpa o atraso aí, não costumo, mas como o presidente e o deputado Valdec aí falou, a nossa modalidade urbana aqui foi entregue uma obra e a obra até hoje não foi entregue para a população, então quem paga somos nós, né? Falar aqui da TV Alerj, agradecer também ao presidente da nossa casa, que é o deputado André Ciliano, pelo convite, né, que nos fez para esse desafio de pegar uma casa que já existia, já uma equipe trabalhando por trás, né, que é a parte técnica, câmera, cinegrafista, e nos confiar a colocar para sinal aberto, né. Fomos a Brasília na segunda-feira passada e conseguimos voltar debaixo do braço já com um novo contrato, né, de concessão com a TV Senado e a TV Alerj, que passará, se Deus quiser, em outubro, está vinculada no Canal 15, se eu não me engano, é isso, né? Canal 15, né?
Estivemos lá. O que falta hoje é uma liberação junto ao ICMBio, que é o órgão que é competente, que toma conta do Sumaré, né? Então, já está, se eu não me engano, há 12 anos para ver essa instalação. Parte técnica toda já na casa, já. Transmissores, falta chegar, se não me engano, só a antena. E eu acho que, com isso, tenho certeza, quem ganha não só são o Legislativo, mas toda a população do Estado do Rio de Janeiro, que terá informação direta, né? Hoje você tem outras mídias aí e a gente só consegue mostrar pontos negativos, e a ideia da TV é abrir espaço para estar mostrando à população o que, de fato, a casa tem a oferecer. Como o deputado falou, a questão do programa voltado às universidades, o nome é Ciência e Existência, né? Até peço ajuda ao companheiro deputado para nos orientar um pouco, que conhece um pouco da casa. A intenção desse programa seria dar voz aos universitários, né? Ver quais as demandas, o que aproximar o legislativo dos universitários. Isso o deputado já vem desempenhando esse papel, mas hoje dando uma força com a TV, cobrindo o espaço, né? Segue hoje, tá, deputado, para a mesa diretora para aprovação desse programa e mais 4, um café com o presidente, um programa que fala na estrada, que a ideia é aproximar os 92 municípios da casa, dizendo do que ele vive, do que ele se mantém, quais são as potencialidades do município. O nome desse programa é Na Estrada, vai falar sobre o turismo, a economia do município, gastronomia. O programa Você Pode é um programa que, para falar sobre beleza, culinária, decoração, saúde, isso hoje a TV já funciona já com diversos programas. Então, na nossa chegada aqui, a gente procurou ver minuciosamente com a direção, que já existia, e toda a direção de jornalismo, o que a gente poderia estar somando, né, para melhor atender a população e os deputados da casa. E um outro programa seria o Culturando, né, que foi uma indicação até do próprio presidente da casa, que falou: Luciano, tem que ter alguma coisa mais para a cultura, para o jovem. Já existe um programa que é o Papo de Juventude, mas ele falou: Luciano, precisa ser uma coisa mais além. E aí nós montamos aqui um programa chamado Culturando, que, se vocês podem passar aí por Rio, Nova Iguaçu, qualquer estado, sempre você vai ver uma pessoa, ou dentro do você tem um artista que está lá cantando, que está ali, são pessoas que não têm a chance nem a oportunidade de mostrar o que eles têm a oferecer, né? E a ideia nossa aqui é justamente dar oportunidade a quem não tem oportunidade, né? E a parte que eu posso falar, que é o que vai entrar no grande marco para essa legislação aqui da casa, é o sinal aberto, que eu peço até uma partezinha ao deputado aqui, que eu possa passar por a parte técnica, né, que são equipamentos específicos, que nós estamos aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, é falar a parte específica, né, que hoje a casa já nos oferece uma estrutura muito boa. Então, foi desempenhado um papel junto a engenheiros de grandes emissoras que nos ajudaram, né, para que a gente possa levar toda a informação com qualidade, né? Você falou aqui de papel da informática, né? A senhora estava dizendo aqui, dona Helena, dizendo do papel da informática. Então, a gente quer justamente agregar a tecnologia, que hoje você está na rua, você possa ver no celular lá, a TV. Então, isso já acontece,
mas para que venha a ter uma qualidade, para que não caia, então aí eu vou passar aqui a parte mais técnica para o nosso engenheiro aqui, que é o Ricardo Alves, que é o nosso subdiretor da TV. Ricardo, você tem a palavra, por favor. Pode sentar nessa mesa aqui, ó. Senta aqui, Ricardo. Senta aqui, imagina. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer a palavra, né, e ter a possibilidade de explicar algumas coisas relativas à implantação da TV aberta. Eu também cheguei aqui já em um determinado momento, o amigo ali falou alguma coisa a respeito de integração de televisão digital, e a integração da televisão digital é a mudança da nossa tecnologia, onde permite, onde possamos levar as informações para todos os municípios, como o Luciano está falando. E essa implantação, ela, na verdade, hoje, pela casa, né, pela LERJ, ela encontrou algumas dificuldades administrativas em função de alguns órgãos governamentais, que hoje o IBAMA ele controla a legislação do Alto do Sumaré, e essas dificuldades foram realmente foram dificuldades bem difíceis de se desenrolar. Entendeu? Em Brasília, a gente conseguiu, com a SECOM, né, que é através da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Senado, onde nós vamos integrar a participação da TV ALERJ, Câmara Federal, Câmara Municipal e a própria TV Senado. Os transmissores relativos a esse processo de transmissão já estão na casa, eles já foram direcionados da fábrica para casa, estão aguardando hoje uma obra de contenção no Sumaré, porque, em função das chuvas, né, dos acontecimentos recentes, temos hoje uma dificuldade de acesso, onde fica o local dos transmissores, mas eu acredito que, resolvido isso, a implantação até outubro, no máximo no início de novembro, a casa e essas outras emissoras de televisão estarão implantadas para poder acessarem os municípios ou a parte central do Rio de Janeiro. Para chegar no resto dos municípios, a gente usa o satélite, né? A recepção deles são utilizadas pelo satélite e que também hoje já estão disponíveis na NET, através do canal 12. E, no mais, são essas informações básicas que nós temos aí a princípio. Agradeço o pessoal da TV ALERJ pela presença aqui. Eu queria só situar, com algumas informações adicionais, porque a gente justamente vive nesse momento no Brasil a necessidade de fazer também, para além da importância, enfim, absoluta, né, enfim, e da divulgação científica, em qualquer contexto, não é? Pela questão cidadã, pela questão da popularização da ciência, pela apropriação social, né, dos conhecimentos e informações produzidos pela atividade científica. Mas, além disso, hoje nós vivemos um momento em que é preciso disputar as narrativas sobre a ciência, a pesquisa e a universidade no Brasil, né? Há segmentos governamentais que atuam no processo de depreciação, né, do campo científico brasileiro, né? Que as universidades são lugares de balbúrdia, não produzem nada, enfim. Então, eu acho que é muito importante, né, que a divulgação científica também, Teófilo, através de diferentes canais e vetores, cumpra o papel. E é preciso que a população, digamos, desenvolva uma relação de pertencimento, não é, com os avanços que a ciência produz e que tem impactos na vida cotidiana, impactos esses que muitas vezes a gente nem percebe, né, mas que são oriundos de anos de experimentação, de pesquisa em laboratório, de leitura, de comunicações em congressos em que a gente comunica, aprende, ouve críticas, enfim. Então, nesse sentido, a gente propôs essa ideia. O título Ciência e Existência é uma homenagem ao Álvaro Vieira Pinto, não é? A obra magistral do Álvaro Vieira Pinto, que colocou a pauta da ciência relacionada com a sociedade, com a vida social, com a vida cidadã em seu tempo. Enfim, a expectativa é que a gente possa ter também na TV ALERJ
um veículo para divulgar a produção científica fluminense, não apenas das universidades, mas dos institutos de pesquisa sediados no Rio de Janeiro, dos institutos federais também, tanto o UFRJ quanto o Instituto Federal Fluminense, enfim, de maneira que a gente possa ajudar a cumprir esse papel. E eu acho, Luciano, se você me permite uma sugestão, que valeria a pena assim, que esse programa, uma vez assim aprovado aí pela mesa diretora, esse bloco de programas que você está levando hoje, você falou, né? Que bom. Que a gente pudesse dialogar com a experiência do Canal da Ciência, não é? Acho que dialogar com vocês, entendeu, Helena Vânia? Ver se a gente bebe um pouco dessa fonte, é um canal que tem mais de 10 anos, atuando na divulgação científica. Como? Não tem ainda assim, tirar proveito da experiência de vocês, enfim. Não é isso, Luciano? Vamos criar as condições, porque a nossa comissão vai ter uma interlocução permanente com a TV Alerj em função da montagem da programação, do conteúdo desse programa. O conteúdo foi como foi no anterior. O conteúdo, o senhor, melhor que ninguém aqui, pode nos orientar, né? E vai ser um grande prazer ter a senhora. Na verdade, o que a gente pretende, Luciano, assim, é que a comissão pretende criar um coletivo, um colegiado, né, com representação da comunidade científica fluminense, para ajudar a pautar o programa. Sim, essa vai ser a ideia, criar uma reunião de pautas mensais, enfim, com representações de instituições científicas fluminenses, que nos ajudem a pautar, né, o conteúdo dos programas, enfim. Então, vai ser uma coisa bem interativa. Isso é até bom, porque, assim, a quantidade de programas que tem e a equipe que hoje a casa tem, então a quantidade não suporta. Então, esse apoio vai ser bem-vindo. Obrigado. Bom, a palavra está aberta para quem quiser levantar alguma questão, compartilhar alguma reflexão a partir das intervenções da professora Helena Vânia Pinheiro e da equipe da TV Alerj. O Lucas se inscreveu, a Cláudio também se inscreveu. Álvaro, por favor, Lucas, você tem a palavra. Use o microfone, por gentileza, fique à vontade. Bom dia, queria parabenizar a iniciativa do deputado Valdec Carneiro e cumprimentar os membros da mesa. Meu nome é Lucas Aroni e eu trouxe uma questão que é a seguinte. A gente vem vivendo um processo de descredibilização da classe política, do jornalismo e da mídia como um todo. Em meio a muitas opiniões e pontos de vista, nascem as mentiras contemporâneas, né, que são americanizadas, chamadas de fake news. Hoje de manhã saiu uma matéria onde o ministro da Cidadania, Osmar Terra, não concordou com o resultado do estudo que envolveu mais de 500 pesquisadores e fez 16 mil entrevistados no chamado terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. O custo foi de 7 milhões. O estudo foi engavetado porque o atual governo não gostou do resultado, né, que não confirma a existência de uma epidemia de drogas no país. Como costuma professar Terra, que resolveu atacar a Fundação. Queria ver com vocês que, diante desse cenário, qual a avaliação que vocês, membros da mesa, fazem dessa desconfiança generalizada e que agora respinga na pesquisa de uma das instituições mais reconhecidas no Rio, no Brasil e no mundo. Obrigado. Obrigado, Lucas, por sua contribuição. Cláudio Tochas tem a palavra, depois Álvaro Maciel. Deputado, é coisa rápida. É só um informe responsivo à provocação salutar do meu camarada Teófilo. A reunião para a formação do Conselho Estadual é hoje, na sala 316, às 18h30. O Conselho a lei do Conselho foi aprovada pelo governo Rosinha Garotinho, mas ela vetou todos os artigos da lei. Então, o processo de discussão é inicial, a gente está debatendo, parece que a gente já detectou que na casa estão havendo debates desde o início do ano sobre a formação desse conselho, a criação desse conselho, e hoje à noite a gente vai se debruçar sobre isso. Estão todos convidados, eu acho fundamental a participação dos mandatos e também das universidades na formação desse conselho, tá ok? Eu vou estar lá. Quem promove a reunião de hoje, hein? Pois é. A gente não sabe. Ah, não sabe? Eu recebi o convite pelo Observatório da Comunicação, do qual eu faço parte, sim, e o Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação, Guilhom esteve aqui presente, e também pretende se fazer presente. Ok, obrigado, Cláudio. Álvaro Marcel, você tem a palavra. Cadê o Rafael? Podia fazer chegar o microfone ao Álvaro, por gentileza? Não, esse aqui mais perto, Rafael. Esse mais perto aqui. Tem um mais perto aqui.
dia. Alô? Bom dia a todas e todos. Eu sou Álvaro Maciel e atuo na comunicação, ou atuei, né, hoje estou encontrando aqui o TEL, através do movimento de rádios comunitárias e pelo Fórum, né, de Democratização da Comunicação. Eu quero só fazer uma referência ao que a Larissa falou sobre direitos humanos, que os direitos são independentes, interdependentes e indissociáveis. Eu quero trazer, né, fazer essa analogia em relação aos campos, né, da ciência, que são os pilares da democracia: a cultura, a educação, a comunicação e afins, que também devem ser tratados como indissociáveis. Sendo que, desses campos, eu entendo que a comunicação, nesse período que nós vivemos, o maior período democrático da história do país, foi onde nós pecamos. Nós não cuidamos bem desse campo, nós não conseguimos democratizar, como sonhamos, a comunicação. Mas a minha pergunta é para a doutora Lena, a professora Lena Vânia, que a palestra dela me tocou bastante, porque eu sou de territórios, né, de periferia, de favela, e quando ela fala, né, da divulgação da ciência, o que chega nos territórios? Chega a ação de saúde, a universidade sobe, mas para fazer a ação de saúde. Chega a assistência social, as feiras de assistência social, cidadania, tirar os documentos, a universidade sobe. Chega o esporte, ações de educação física, e chegou a comunicação através do movimento que eu já citei, que foi as rádios comunitárias, que depois a gente não teve como sustentar, né? Ele sobe e depois cai. Então, nesses territórios, a minha pergunta para a professora é o seguinte, que não chegou a comunicação como ciência. Inclusive, nós temos acesso à tecnologia, nós gozamos, né, de acesso, não podemos negar isso, mas ninguém procura, por exemplo, a fonte fidedigna da notícia. Então, a forma científica não chegou. Então, fiquei muito honrado de ouvi-la, porque eu passei a entender melhor o que eu vivi na prática, né? E quando a gente tenta repassar para os jovens, né, para tocar a rádio comunitária, para vocês terem uma ideia, nós cobrimos a Copa do Mundo de praia, o beach soccer, Brasil e Portugal. A nossa rádio estava lá ao lado da Globo e das outras televisões e rádios internacionais. E desse movimento, hoje, o Valdec, presidente da comissão, nós temos o André Constantini, que foi um radialista muito importante no programa, né, para democratizar, politizar a juventude na comunidade. Então, é isso que eu queria falar, se hoje nós podemos retomar esse movimento, eu estou tentando, Tatel, eu já fui blogueiro também junto contigo, e retomar esse movimento, mas talvez corrigindo algumas falhas. Faltou esse acesso à ciência, né, às fontes científicas lá no território. Então, eu queria que a professora Helena Vânia se pronunciasse a respeito disso. Como nós vamos levar essas mensagens, essa divulgação, ajudá-la, né, nesse trabalho, que eu acho que é fundamental. Obrigado. Professora Helena Vânia tem a palavra, Teófilo, Larissa, TV Alerta também, Luciano, se quiserem voltar a se pronunciar, também tem a palavra. Professora Helena Vânia. Eu fico muito contente com a sua pergunta. Primeiro, por você ser de uma rádio, de rádios comunitárias. A rádio ainda é uma tecnologia, vamos dizer assim, muito importante no Brasil, de todas as formas. O que no final, eu tinha até colocado assim, quais seriam as ações. Por exemplo, uma das ações é nós termos semanas estaduais e municipais de ciência e tecnologia. Dentro dessas semanas, ter alguma ação mais frequente, porque tem que ter uma certa frequência, para contatos, ou até um projeto. Por exemplo, fazer projetos no Rio de Janeiro voltados a rádios comunitárias, né? Nós participaríamos com muita alegria, porque outra coisa que precisa ser muito incentivado
são projetos de divulgação científica. Então, poderia, e até os FAPERJ, por exemplo, eu sei que a FAPERJ está em dificuldade financeira, como todos estão, né? E isso faltava, né? Porque nós poderíamos fazer oficinas, dar pequenos cursos, é uma questão de contato, né? Tá? E eu acho que nós faríamos isso, e é nossa missão, não é? Que poderíamos fazer oficinas, por exemplo. Mas era bom que o Rio de Janeiro tivesse, eu tinha falado, uma semana estadual, né? de ciência e tecnologia, e aí semanas, e com isso houvesse desdobramentos, que nós pudéssemos ir às comunidades, e as comunidades a nós. Nós temos uma professora que fez pós-doutorado comigo, a Regina Moraes, e que ela trabalha com o pessoal da comunidade da Rocinha, e nós a recebemos todas, com mulheres, né, que trabalham com competência em informação, né, não foi exatamente divulgação científica. E todas estiveram no IBIX conosco, né? Então, pode haver isso, né? Esse compartilhamento, essa integração, nós só teríamos a lucrar, só. Perfeito. Mais até do que vocês. Tá certo. A palavra está franqueada, não sei se o professor Teófilo quer voltar a intervir, Larissa, Luciano. Só porque me parece que o problema aqui é duplo. E as duas falas de Álvaro e de Lucas têm conexão. Duplo de baixo para cima e de cima para baixo. O que eu quero dizer com isso? Há um problema que já foi identificado aqui, de fato, de falta de popularização da ciência. Né? Existem, até surgiram... Tem agora no Netflix um documentário sobre os terraplanistas. Né? Vocês já devem ter acompanhado isso, pessoas que acreditam que a Terra é uma mesa. Né? E assim, o sentido geral que passa ali é o seguinte... Alguns ministros do governo acreditam, né? Sim, mas a preocupação maior é que as pessoas realmente acreditam naquilo porque não tiveram contato com ciência, provavelmente. Porque na nossa linguagem científica restrita, trancada dentro dos muros da universidade, não conseguiu levar para a população muito do conhecimento que a gente produz. A popularização científica seria, portanto, uma forma de, por baixo, atravessar esses muros e levar para a sociedade o que nós estamos produzindo. Mas aí o problema é duplo, porque também agora a gente tem um problema que vem de cima. Como enfrentar essa dificuldade de levar a ciência para toda a sociedade, quando o exemplo que vem da autoridade máxima do país é o do anti-intelectualismo, desrespeito à ciência, corte do investimento da ciência, contingenciamento. Não é isso? Foi dado aqui pelo Lucas apresentado, o ministro fala, não, ó, isso que vocês produziram aqui, essa pesquisa, não vale não. O que vale é o que eu estou acreditando que é a verdade, e é essa aqui. Então, o problema é duplo. O problema nosso de não levar, conseguimos ultrapassar os muros para chegar nas rádios comunitárias e popularizar a ciência, mas o problema é de falta de exemplo, de investimento, para que isso seja possível, e me parece claro que o atual governo federal é um passo atrás nessa direção. Bom, então, os últimos comentários meus, eu vou voltar a falar do direito à informação como direito humano, porque, na verdade, é disso que se trata, né? A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 colocou lá no artigo 19 como direito humano o direito à informação e a liberdade de expressão. Então, acho que a gente tem que retomar isso, lembrando que, em 2006, o governo federal publica o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, tendo como um dos eixos educação e mídia. A mídia ela está completamente conectada com a questão de conscientizar a população, as pessoas saberem, terem acesso à informação, terem acesso à divulgação científica, né? Então, a mídia é fundamental, realmente. Agora, tudo isso fica comprometido quando os algoritmos, por exemplo, do Facebook ou de outras grandes plataformas que são monopólios, que nem são do Brasil, né, são dos Estados Unidos, então, esses algoritmos manipulam, muitas vezes, o conteúdo que vai ser direcionado a uns e a outros por conta de seu perfil dos registros de dados pessoais
na rede, né? Eu queria também lembrar uma coisa: a Lei Geral de de Proteção de Dados Pessoais não se restringe à internet, ela vai para os arquivos também e tudo mais, mas aqui a gente está tratando especificamente mais da internet, né? Que é a grande ferramenta que estimulou todo esse debate. Então, eu queria fazer esse registro, sabe, da gente pensar tudo isso que a gente está falando aqui como um respeito mesmo, novamente, à dignidade da pessoa humana e com esse horizonte de pensar a educação em direitos humanos, retomar esse projeto que está lá no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos do Brasil, em 2006, e que agora está colocado em xeque por toda essa conjuntura aí um pouco perversa, né, que a gente está enfrentando, mas eu tenho certeza que eventos como esse simbolizam muito no sentido de que estamos ainda em luta pela democracia, a democracia resiste e vamos continuar avançando. Muito obrigada pela atenção de todas e todas, e do Valdec em especial. Obrigado, Larissa. Mais alguém deseja intervir? Luciano, por favor, claro. Só mais uma vez quero agradecer e dirigir aqui ao professor que, no que depender aqui da TV, a parte de divulgação aqui, é só procurar a assessoria do deputado Valdec aí, tá? Que eu tenho certeza que a mesa deve olhar com bons olhos aqui esse novo programa, que é o Ciência e Existência, que é o que vai poder dar um pouquinho a voz aos universitários, até porque eu sou universitário, né? Então, acho que com certeza você vai ter um grande parceiro aqui que é a TV Alerj. Tá bom? Professora Helena Vânia, por favor. Eu queria reforçar o que a Larissa falou, especialmente no final, que uma iniciativa como esta, deputado Valdec, é muito importante, que haja outras, porque acho que aqui nós estamos nos conhecendo, não é? De um modo geral, quem não se conhecia, estamos tendo ideia, o povo brasileiro é muito criativo e sabe criar umas alternativas. Só que é uma reação, de alguma maneira. É um ato de reação e é um ato de resistência. Então, nós precisamos outros, não é? Porque eu acho que a gente sempre encontra meios, não é, Larissa? De vencer essas dificuldades. Lógico que nós estamos sob uma pressão terrível, né? E, inclusive, com uma imagem nossa totalmente distorcida, né? Claro. Claro. Quando diz que nós fazemos balbúrdia, é muito desrespeitador, né? Uma coisa, muito ofensa, é muito desrespeito. Mas nós reagimos. Estamos aqui. Parabéns por esse passo. Pode parecer pequeno, mas pode ser que a partir daí dê grandes passos. Obrigado, professora. Eu quero terminar essa audiência, como sempre faço. Professor Godofredo, quer intervir? Com alguns encaminhamentos. Primeiro, em relação à questão da proteção de dados, Larissa, a gente vai convocar você para dar uma contribuição objetiva nas emendas que nós vamos preparar ao projeto. Não é? O projeto está tramitando ainda, ele entra na pauta essa semana, ele tem prazo ainda para receber emenda, então seria muito bom se você nos ajudasse a dar uma passada de olhos na versão atual para aprimorá-la até a segunda e última votação. Sobre a intervenção do senhor Teófilo, eu quero já me comprometer para ver se a gente consegue, ainda no mês de junho, ainda no primeiro semestre legislativo, instalar, ou pelo menos conseguir propor e formalizar a proposta, a gente pode instalar no segundo semestre, na frente parlamentar pela democratização da comunicação. Isso é um compromisso que eu estou assumindo, vou bater nas portas de alguns gabinetes, alguns mandatos, que a gente já sabe que são sensíveis à pauta, para construir essa frente já neste primeiro ano da legislatura. Em relação à intervenção da professora Helena Vânia, combinada com a participação do Luciano, da equipe da TV Alerj, são duas ou três coisas. E aí também provocado pela intervenção do Álvaro. A comissão vai cuidar, né, vai assumir essa responsabilidade de fazer aí a interface entre a TV Alerj e a experiência do Canal da Ciência, né, para ver se a gente também tira proveito, se inspira nessa experiência que já vem acontecendo há mais de 10 anos no IBICT. Segunda coisa que eu queria propor, Álvaro, vou propor a presença da Alerj, que a Alerj, pela primeira vez, se envolva na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, passa a ser um polo da semana, aqui no Rio de Janeiro, mas talvez a gente pudesse dar um caráter, né, no caso da participação da Alerj, mais popular, não é? A Alerj promover programações
divulgação científica, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nas comunidades populares do Rio de Janeiro, onde tem muita gente pesquisando, muitos estudantes de mestrado, muitos bolsistas de iniciação científica, enfim. Então, a ideia seria que a LERJ se envolvesse na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Rio de Janeiro, como alguns municípios se envolvem, o Poder Legislativo Estadual se envolvesse, mas a programação da LERJ seria nas áreas populares, para dar visibilidade à produção científica da nossa juventude popular que está fazendo ciência, está pesquisando, está estudando, então seria um encaminhamento que a comissão vai fazer. E eu acho, vou pedir licença ao nosso diretor da TV Alerj, assim, no primeiro programa Ciência de Ciência, a Helena Vânia tem que estar, né? Helena Vânia tem que estar no primeiro programa, porque senão não, né? Talvez Helena Vânia, o Ildeu, né? Um programa inaugural para falar da importância da divulgação científica, enfim, a partir daí começar a ter os projetos, né, as produções das instituições. Pessoal, eu quero agradecer muito, tem dois avisos, 2 informes, quero reforçar o informe do Cláudio Tosh, que eu também não sabia, mas aproveito para corroborar. Hoje, 18 horas, 18h30, aqui na casa, uma reunião, então, pelo visto, para tratar da instalação, ou de como... Pode falar o microfone, por favor? Por gentileza. Está gravando a sessão, está transmitindo. Há um conjunto de atores que atuam na Fale Rio que está buscando a reunião do Conselho. Tá? Mas parece que quem abriu o espaço foi o deputado Carlos Min, que é um grande embora não parceiro seja dessa luta. iniciativa do gabinete, exatamente uma iniciativa própria da sociedade civil que está lá. Mas parece, então, o Cláudio já deu recado. O Min, que é um dos principais parceiros dessa luta, e certamente estará conosco na frente parlamentar pela democratização da mídia. E a outra agenda é no dia 4 de junho, reforçando o que disse o Orlando Guilhom, terça-feira, 4 de junho, 18 horas, no Sindicato dos Jornalistas, Rua Evaristo da Veiga, 16, 17º andar, mais uma plenária da Frente Ampla pela Liberdade de Expressão e pelo Direito à Comunicação. Quero agradecer a presença de todos e de todas e declaro encerrada essa audiência. Obrigado. E eu estou sem cartão.